Olá, está começando mais um Elas em Ação. Hoje temos um programa repleto de informação, bem-estar e inspiração. O programa Elas em Ação começa agora. Olá, tudo bem? Professor Dr. Marcos Calil, reservei algo muito especial para que você possa observar durante essa semana eventos astronômicos que são simples de serem observados a olho nu, mesmo no céu com poluição luminosa. E olha, essa semana está repleto de eventos, hein? Vamos começar aqui, em especial em 15 de junho de 2026, que com certeza continua sendo a saga entre Mercúrio, Vênus e Júpiter. Muito falado durante essas últimas semanas, que vai continuar também nessa semana. Então, para você poder observar esses três planetas a olho nu, basta você verificar que horas que o Sol vai se pôr aí na sua cidade, ou pelo menos acompanhar o ocaso do Sol, que não deixa de ser um belo ocaso do Sol. Assim que o Sol se pôr, você vai olhar um pouco para cima. Logo quando o Sol se pôr, você vai olhar um pouco para cima aqui na região onde ele se pôs, vai ver um ponto prata já aparecendo no céu. Esse é o planeta Vênus. Cerca de 20 minutos depois, na sequência, você já vai ver o planeta Júpiter e mais ou menos uns 10 minutinhos depois disso ainda, você já vai ver o planeta Mercúrio. Com certeza uma configuração planetária lindíssima de se ver no céu, muito bonito, e que no dia 15 de junho, às 14 horas e 41 minutos, fato que não vai dar para ver, mas vale a informação, é quando o Mercúrio atinge a máxima altura possível para você poder observar esse planeta. Então, dia 15 é o melhor dia para você ver o planeta Mercúrio, e aí você vai ver essa tríade aqui dos planetas que com certeza a mídia vai estar falando bastante sobre eles. Daí, você tem alguém aparecendo aí também, que é a Lua em 16 de junho de 2026, e aí a Lua também já vai começar a mostrar aquilo que a gente chama de luz cinérea da Lua, que essa parte não é iluminada diretamente pelo Sol, mas que é muito bonito de ser observado, e que quanto mais escuro ficar, né, mais acentuado ficará então o contraste dessa parte da luz cinérea da Lua. Só toma cuidado que com o avançar do tempo, esses objetos celestes vão cada vez mais caminhando para a linha do horizonte e qualquer prédio, árvore ou montanha poderá atrapalhar a sua observação. Portanto, tenta observá-los logo no início do anoitecer, quando o Sol se põe, acompanhar esse movimento bonito entre esses planetas. Dia 17, dia 17 vai ser o espetáculo, né? Vai ser muito bonito, porque você vai ter Mercúrio, Júpiter e a Lua aqui, e aí, gente, vai ter um fenômeno maravilhoso, que é a aproximação, ou até onde você estiver, ocultação de Vênus pela Lua. Isso vai ser um espetáculo sem igual que você não pode perder. Em algumas regiões, ela vai atingir a máxima aproximação, e em algumas outras regiões até, como, por exemplo, cidade de Natal, João Pessoa, região nordeste, norte do Brasil, vai ter o privilégio, o super privilégio de observar essa ocultação de Vênus pela Lua. Com certeza vai ser um belíssimo evento para vocês poderem apreciar aí. Isso dá para ver a olho nu, logicamente se você tiver um binóculo ou até então um telescópio, você vai conseguir ver essa ocultação, que é um fenômeno praticamente, podemos até dizer, raro de acontecer, tá? O evento, o horário desse evento, ele depende muito da latitude e longitude do observador, mas lembre-se que lá pelas 18h30 já vai ser o grande espetáculo aí de maneira geral no Brasil. Lembrando que você tem que ter o horizonte oeste e noroeste sem a interferência de prédio, árvores ou montanhas, ok? Agora, vai ter um outro evento muito legal de ser observado, que vale a pena você acompanhar, que as redes também sociais vão falar, que a mídia, os jornais vão falar, que é o solstício de inverno para nós no hemisfério sul e, por consequência, de verão lá na galera do hemisfério norte. Isso vai acontecer dia 21 às 5 horas da manhã e 24 minutos. Esse é o momento, né? O dia, é o momento em que a gente tem a noite mais longa e o dia mais curto, tá certo? Então aproveita
aproveite aí a noite aí de inverno, tá bom? E só para terminar a informação, no dia 21, às 18 horas e 55 minutos, vai dar para ver a Lua entrando na sua fase do quarto crescente, 50% do disco iluminado. Falei? Semana lotada de eventos astronômicos lindíssimos para você poder observar a olho nu aí no céu da sua cidade. Eu sou o professor Dr. Marcos Calil, siga a gente nas redes sociais, na Urânia Planetário, e lembre-se, todas as terças-feiras, 19 horas e 30 minutos, eu estou no YouTube, ensinando o que observar e quando o céu está aberto, abrindo nossos observatórios, para que você possa acompanhar e observar galáxias nebulosas e muito mais. Bom céus para todos nós, até a próxima, valeu! Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Hoje eu quero começar com uma pergunta simples, dando continuidade aos programas anteriores. Quem cuida da mulher que cuida de todo mundo? Porque existem mulheres que cuidam dos filhos, dos pais, dos maridos, dos amigos, dos clientes, da equipe, da família inteira. Mulheres que estão sempre disponíveis, sempre prontas para ajudar, sempre resolvendo alguma coisa, mas que muitas vezes passaram meses, às vezes anos, sem que alguém pergunte como elas realmente estão. Então pega seu cafezinho e vem comigo, porque hoje a conversa é sobre cuidado, sobrecarga e sobre a mulher que quase nunca se coloca na própria lista de prioridades. Existe uma característica muito comum entre mulheres que cuidam de todos ao seu redor. Elas aprenderam a ser fortes, aprenderam a resolver, aprenderam a acolher, aprenderam a dar conta. E isso faz com que muitas pessoas passem a enxergá-las como aquelas mulheres que jamais precisam de ajuda. Afinal, elas sempre conseguem, sempre resolvem, sempre encontram uma saída. Mas existe uma armadilha nisso, porque quanto mais a mulher demonstra força, menos as pessoas percebem quando ela está cansada. E aos poucos ela se torna apoio para todo mundo, mas deixa de ter apoio para si mesma. E talvez uma das solidões mais silenciosas da vida adulta da mulher seja exatamente essa. A solidão da mulher que está cercada de pessoas, mas sente que precisa carregar tudo sozinha. Porque muitas mulheres aprenderam a pedir bem pouco, a reclamar quase nada, a não incomodar, a não demonstrar fragilidade e quando precisam de ajuda, nem sabem mais como pedir. Elas sabem acolher, mas não sabem ser acolhidas. Elas sabem cuidar, mas não sabem ser cuidadas. Sabem oferecer colo, mas sentem dificuldade em admitir que também precisam de colo. E talvez isso aconteça porque muitas mulheres se acostumaram a ocupar sempre o mesmo papel. O papel da forte, da responsável, da que resolve, da que dá conta. E quando passam tanto tempo neste lugar, começam a acreditar que pedir ajuda é sinal de fraqueza. Mas não é, porque maturidade emocional não é fazer tudo sozinha. É reconhecer quando você também precisa de apoio, quando você também precisa descansar, quando você também precisa ser acolhida. E eu acho que existe uma pergunta muito importante que toda mulher deveria fazer a si mesma de vez em quando. Quem está cuidando de mim? Porque cuidar dos outros é bonito, é lindo, é generoso, é importante, mas quando a mulher passa anos olhando apenas para as necessidades de todos ao redor, ela começa a se afastar das próprias necessidades. E isso tem um preço, porque ninguém consegue sustentar tudo para sempre. Ninguém consegue carregar o emocional de todos ao redor, sem sentir o peso disso em algum momento. E talvez uma das coisas mais perigosas seja que muitas mulheres só percebem essa sobrecarga quando já estão emocionalmente esgotadas, quando o corpo começa a reclamar, quando o cansaço vira exaustão. E isso não acontece porque elas são fracas, mas porque são humanas, e seres humanos precisam de cuidado, inclusive as mulheres fortes.
principalmente as mulheres fortes. Porque existe uma frase que eu gosto muito: a mulher que cuida de todo mundo também merece ser cuidada. E isso não é egoísmo, não é fraqueza, não é falta de amor pelos outros. É saúde emocional, é equilíbrio, é autocuidado. E talvez hoje eu queira deixar uma reflexão bem simples, mas muito forte. Se você é sempre a pessoa que apoia todo mundo, quem apoia você? Se você sempre é a pessoa que escuta, quem escuta você? Se você é sempre a pessoa que cuida, quem está cuidando de você? Porque talvez cuidar de si mesma não seja abandonar os outros. Talvez seja apenas parar de abandonar você. Se esse tema fez sentido para você, compartilha com uma mulher que sempre está cuidando de todo mundo e que talvez precise ouvir isso hoje. Eu espero por vocês na próxima semana para mais um Café com Cláudia. Até lá! Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais uma Acessibilidade em Foco aqui no Elas em Ação. E hoje nós vamos falar sobre saúde mental. Nova Lei 15.413 de 2026, ela altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e traz como garantia o direito à saúde mental das nossas crianças e nossos adolescentes. E o ECA, com essa alteração, assegura a prevenção, tratamento e atenção psicossocial gratuitos para jovens e crianças. Então, o atendimento integral diante do SUS deve cobrir a atenção básica, especializada, urgência, emergência e hospitalar. E também tem todo o cuidado com o acolhimento. As crianças e adolescentes vulneráveis têm direito a recursos terapêuticos gratuitos, fora capacitação. Profissionais de saúde devem passar por formação contínua de acordo com essa nova lei. E eu trago aqui esse olhar para a inclusão, né, e acessibilidade. A nossa lei brasileira de inclusão, ela garante aí para as nossas crianças, pessoas com deficiência, a saúde de forma integral. E dentro da saúde também a saúde mental e também a acessibilidade. E essa nova lei vem mais ainda garantir esse direito. E aqui eu falo para vocês que todas as vezes que nós falamos de nossas crianças e da estimulação precoce e também das pessoas com deficiência, nós sempre pensamos nas questões terapêuticas de fono, TO, fisioterapia e sempre deixamos um pouco de lado a questão aí da saúde mental e emocional das nossas crianças, dos nossos adolescentes e das pessoas com deficiência. Mas precisamos voltar esse olhar de saúde mental e emocional. Então, um psicólogo, um psiquiatra, um psicoterapeuta é muito importante também para a vida aí dessas pessoas, para todos nós, mas também para o cuidado das pessoas com deficiência. Então, não só para manejo aí de comportamentos e condutas, mas também como uma forma de acessibilidade e inclusão deles mesmos, porque a gente sabe que quanto vai crescendo e quanto vai evoluindo, as limitações e as restrições são mais aparentes. Enquanto são crianças ali, infantis, no maternal, não se vê tanto essa diferença. A partir do momento que as crianças vão se desenvolvendo, vão se reconhecendo aí, vão reconhecendo as suas limitações, que uma criança vai reconhecendo a outra, então é muito importante essa intervenção terapêutica psicológica para o manejo aí dessa inclusão e dessa acessibilidade. E também cuidar de quem cuida, isso também é muito importante, não só nossas crianças, adolescentes e pessoas com deficiência precisam aí de intervenção terapêutica, mas também, né, quem está diretamente ligado a essa acessibilidade e esse desenvolvimento, que na maioria das vezes são as mães. Então aí é preciso esse olhar de cuidar de quem cuida. Então as mães e os familiares que estão direto aí nesse manejo, também é importante essa intervenção também para que elas sejam cuidadas e acolhidas. E por fim eu trago aqui também a Lei 15.418 de 2026, que criou aí a Universidade Federal Indígena, a UNIF,
Então, a Uninf é a primeira instituição federal aí para os primeiros povos, os povos originários. Então, a previsão aí é de que haja 10 cursos de graduação ofertado aí para cerca de 2.800 estudantes nos primeiros 4 anos. Será uma instituição que tem originariamente uma gestão indígena, o reitor e vice-reitor tem que ser professores aí indígenas, e o MEC tem 180 dias para nomear dirigentes aí provisórios, para elaborar o estatuto e o regimento interno dessa instituição, e também para regulamentar aí o processo seletivo, que pode ser um processo seletivo próprio. Então vamos aguardar aí as novas regras dessa nova instituição, e que também trata, né, de acessibilidade e inclusão. Então é isso, eu fico por aqui e aguardo vocês a semana que vem. Até lá! Boa tarde, amiga e amigo de jornada. Hoje eu vou falar dos 3 motivos para investir em criptomoedas sem cair em promessas de dinheiro fácil. Aqui é vovó das finanças, no programa Elas em Ação, na Com Brasil TV. E eu quero começar com uma afirmação que pode mudar a forma como você enxerga o dinheiro daqui para frente. Quem compreender primeiro as transformações do sistema financeiro poderá tomar melhores decisões para proteger e construir patrimônio ao longo da vida. Enquanto muitas pessoas continuam olhando apenas para o presente, o futuro já está acontecendo. E a pergunta que eu quero deixar para você é: você está se preparando para o dinheiro do futuro ou ainda está preso aos modelos do passado? O mundo financeiro está passando por uma das maiores transformações da história. Grandes bancos estudam blockchain, governos criam moedas digitais, empresas investem bilhões em ativos digitais e investidores do mundo inteiro estão buscando entender o papel das criptomoedas na construção de patrimônio. Mas atenção, esse não é um convite para apostas. Não é uma promessa de enriquecimento rápido. É um convite para você ter educação financeira. Porque prosperidade nasce do conhecimento. E hoje eu vou compartilhar com você os 3 primeiros motivos para estudar e investir em criptomoedas de forma consciente e responsável. Primeiro motivo: participar da evolução do sistema financeiro. Ao longo da história, a forma como utilizamos o dinheiro mudou diversas vezes. Primeiro veio o escombo, depois as moedas, o papel moeda, os cartões, os bancos digitais, o Pix, e agora estamos entrando na era dos ativos digitais. As criptomoedas fazem parte dessa transformação. Isso não significa abandonar tudo que existe hoje. Significa compreender as mudanças que estão acontecendo para não ficar para trás. Muitas pessoas resistem ao novo porque ainda não entendem o novo. Foi assim com a internet, foi assim com o smartphone, foi assim com os bancos digitais. Quem busca conhecimento antes da maioria, normalmente encontra oportunidades antes da maioria. Por isso, estudar esse mercado é uma forma de acompanhar a evolução do sistema financeiro mundial. Segundo motivo: proteção contra a desvalorização das moedas. Você já percebeu que o dinheiro perde valor ao longo dos anos? Aquilo que comprávamos há 10 anos custa muito mais hoje. Esse fenômeno é chamado de inflação. E é justamente por isso que aprender a proteger patrimônio é tão importante. O Bitcoin surgiu com uma característica que chama a atenção de muitos investidores em todo o mundo. Sua quantidade é limitada. Existem regras matemáticas que definem sua emissão. Por isso, muitas pessoas enxergam o Bitcoin como uma reserva digital de valor para o longo prazo. Isso não significa que ele não tenha oscilações. Tem, e muitas. Mas compreender essa característica ajuda a entender por que tantos investidores institucionais passaram a acompanhar esse mercado com atenção. O conhecimento reduz o medo. E o medo costuma diminuir quando entendemos como as coisas funcionam. Terceiro motivo: diversificação patrimonial. Existe um princípio muito importante no universo dos investimentos. Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta.
Muitas famílias mantêm todo o patrimônio concentrado em uma única alternativa, mas a verdadeira segurança financeira está na diversificação. Por isso, no Instituto Adélia Glicério, ensinamos a construção de patrimônio através de uma carteira equilibrada, com reserva de oportunidades, ETFs, ações, fundos imobiliários e uma pequena parcela destinada aos ativos digitais. A diversificação não elimina os riscos, mas ajuda a reduzir a vulnerabilidade e amplia possibilidades. Quando você entende isso, para de procurar investimento perfeito e passa a construir um patrimônio sólido e sustentável para o longo prazo. Esses foram apenas os 3 primeiros motivos, mas ainda existem outros 4 motivos extremamente importantes que explicam por que as criptomoedas estão despertando tanto interesse em investidores, empresas e instituições ao redor do mundo. E eu aprofundo cada uma delas no canal do YouTube Instituto Adélia Glicério, na série Vovó das Finanças. Por isso, eu convido você a continuar essa jornada de aprendizado conosco. Acesse o YouTube, procure por Instituto Adélia Glicério e assista ao conteúdo completo. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que você deseja ver prosperar ao seu lado, porque prosperidade compartilhada gera legado. Eu sou Vovó das Finanças e lembre-se sempre, prosperidade é um direito divino daqueles que decidem aprender a evoluir e agir. Até o próximo encontro. A luz venceu. Quando chega a Copa do Mundo, milhões de pessoas eles acompanham os jogos, comentam cada detalhe, criam expectativas enormes sobre os atletas. Basta um gol perdido, uma falha defensiva ou uma derrota que pode gerar uma quantidade impressionante de críticas em questão de minutos. Isso, na verdade, nos faz refletir sobre algo que vai muito além do esporte, que é o impacto da pressão e do excesso de cobranças sobre o desempenho humano. Muitas vezes, a gente imagina que os atletas de alto rendimento são pessoas imunes à ansiedade, ao medo e à insegurança. Eu mesmo recebo muitos atletas aqui de alto rendimento aqui na clínica. Só que eles são profissionais extremamente treinados, preparados física e tecnicamente, mas eles continuam sendo seres humanos. Sentem medo de errar, receio de decepcionar, preocupação com o futuro e muitas vezes uma enorme responsabilidade sobre os ombros. E é justamente aí que o esporte ele nos ensina uma lição muito importante para a nossa vida cotidiana. Que existe uma diferença entre responsabilidade e excesso de cobrança. A responsabilidade, ela nos impulsiona, ela nos faz nos preparar para estudar, para treinar e para buscar nosso melhor. Já o excesso de cobrança, ele costuma nos colocar em estado permanente de alerta. Em vez de a gente focar na tarefa, a gente passa a focar no erro. Em vez de a gente prestar atenção no que precisa ser feito, a gente acaba preocupado com as consequências das nossas falhas. Aqui na clínica, eu vejo muito isso acontecer com muita frequência. As pessoas que precisam apresentar um trabalho, fazer uma prova, participar de uma entrevista de emprego, tomar uma decisão importante, muitas delas elas possuem competência suficiente para lidar com a situação, mas elas ficam muito preocupadas com o resultado e acabam comprometendo a própria performance. É parecido com o que pode acontecer em uma partida decisiva, né? Quanto mais um atleta pensa, não, eu não posso errar, maior tende a ser a tensão que ele vai passar. E quando essa tensão ultrapassa determinado limite, a capacidade de concentração, a criatividade e a tomada de decisão, ela pode diminuir. Porque o esporte também nos mostra que desempenho ele não significa perfeição. Mesmo os maiores atletas do mundo, eles erram. Os melhores jogadores perdem gols, os melhores goleiros falham, os maiores campeões acumulam derrotas ao longo da carreira. Normal, vida acontecendo. Mas muitas pessoas vivem como se não tivessem o direito de errar. Se cobram de forma muito intensiva, que às vezes até transformam qualquer falha em uma prova de incapacidade. E isso tem um custo emocional muito alto.
Um outro ensinamento que é importante é que o resultado ele nem sempre está totalmente sob nosso controle. E isso é muito importante, porque um atleta ele pode se preparar durante anos e ainda assim não conquistar o título. Isso não significa que o esforço foi inútil, de jeito nenhum. Significa apenas que existem fatores que ultrapassam nossa capacidade de controle. E na vida acontece exatamente isso. A gente pode nos dedicar a um projeto, estudar para uma prova, investir em um relacionamento e buscar uma promoção. O esforço depende de nós. Agora, o resultado final nem sempre depende de nós. Quando a gente confunde desempenho com valor pessoal, a gente começa a acreditar que vencer nos torna valiosos e que perder nos torna fracassados. E isso é uma armadilha muito perigosa para a nossa saúde mental. Talvez uma das maiores lições do esporte seja compreender o que somos, apesar dos resultados. Que o desempenho é uma parte da nossa história, mas que de fato não define quem nós somos. Além disso, os atletas de alto rendimento contam com uma equipe de apoio, que tem treinadores, preparadores físicos, médicos, psicólogos do esporte. Isso mostra o quão importante é pedir ajuda, e que isso não é sinal de fraqueza, pelo contrário, uma estratégia de fortalecimento, faz parte do pacote para você conseguir vencer, No dia a dia, muitas pessoas elas tentam carregar tudo sozinho, acham que precisam dar conta de tudo o tempo todo, sem demonstrar vulnerabilidade, mas a saúde mental também fortalece através do apoio, da troca e dos vínculos. Por isso, quando a gente assiste uma Copa do Mundo, talvez a gente possa olhar além do placar. A gente pode enxergar seres humanos lidando com expectativas, pressões, erros, acertos, superações, frustrações. E a gente pode aproveitar essa observação para refletir sobre a nossa própria vida. Será que a gente está nos preparando ou apenas nos cobrando? Será que a gente está focando no processo ou apenas no resultado? Será que a gente está buscando excelência ou exigindo perfeição? Essas perguntas elas fazem muita diferença, não apenas para os atletas, mas para qualquer pessoa que deseja ter um bom desempenho sem abrir mão da própria saúde mental. Porque o verdadeiro desafio não é eliminar a pressão da vida. Isso é impossível. O desafio é aprender a conviver com ela de forma saudável. O desafio da vida de forma saudável. E sem permitir que destrua a nossa confiança, nosso equilíbrio emocional, a nossa capacidade de seguir em frente. E talvez essa seja exatamente a grande lição que o esporte pode nos ensinar. Fazer o melhor que podemos, aceitar que erros fazem parte do caminho e lembrar que nosso valor como pessoa sempre será maior do que qualquer resultado. O tempo por aqui passa tão rápido, não é mesmo? Que estamos chegando ao fim de mais uma edição do Elas em Ação. Ficamos por aqui, um excelente final de semana e até o próximo encontro, na próxima sexta-feira, aqui na Com Brasil TV. Eu sou Alice Loures e agradeço a sua audiência. Tchau, tchau.